Então, ele vai pedir para vocês permitirem a gravação. Namastê, minhas saudações, né? Curvo-me diante de vocês, literalmente é isso que estou dizendo em sânscrito. Namastê. Muito literalmente quer dizer curvo-me a ti. Te é ti em português. Então, curvo-me a ti, reverências a ti. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, mais sobre isso. Então, eu convidei todos aqui para participarem comigo, né, da comemoração do Dia Internacional do Yoga. Hoje, o dia 21 de junho, que é o dia mais longo no hemisfério sul e o dia mais curto no hemisfério norte. E porque ele foi escolhido porque ele é o dia mais curto no hemisfério norte, onde se encontra a Índia. E como nós tínhamos acabado de falar, quem pleiteou essa data como o Dia Internacional do Yoga foi o atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e isso foi aceito há alguns anos, então o mundo inteiro vem comemorando aí esse Dia Internacional do Yoga. Eu gostaria também de participar dessa comemoração aí junto com os meus amigos. Bom, eu vou dar uma aula um tanto clássica, né? Embora estejamos falando aqui pela internet, que é um meio super tecnológico, né, etc., mas eu vou dar uma aula meio clássica, sem muitos recursos aqui, né? Não vou colocar muita coisa para você. Eu vou dar uma aula de fato literária para vocês. Vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque vai ser uma aula moda antiga, tá? Vai ser uma aula no estilo clássico, né? Eu sou da área de letras, né? Então eu sou um professor de letras, eu sou um amante das palavras, né? Tem uma palavra em português que diz isso, né? Filólogo. Filólogo quer dizer o amor às palavras, que é uma coisa que eu quase que eu nasci com isso, porque desde criança eu amava as palavras, assim, olhava as palavras e achava lindas as palavras, sempre achei lindas as palavras. E queria muito estudar para poder ler, né? Porque eu amava ver aquelas palavras e querer entender isso. Então, vocês vão ter uma aula um pouco literária, então isso requer um pouquinho de paciência de vocês e um pouco de atenção. Eu preparei até uma apostilinha sobre esse curso que eu vou dar aqui nessas 3 semanas. Vão ser 3 encontros. A partir de hoje, mais 2 encontros. E eu preparei uma apostilinha, mas eu tive um contratempo, não consegui acabar isso hoje. Quando ia acabar, ia compartilhar com vocês, não deu tempo. Mas depois eu compartilho. E aí hoje vocês vão apenas prestar mais atenção e depois eu compartilho os fundamentos, não a aula inteira. Não, a aula inteira não está na apostila, mas os fundamentos da minha aula está todo na apostila. Ô, meus queridos, por favor, silenciem o microfone para a gente não ter microfonia aqui, tá bom? Agradeço a gentileza, senão eu tenho que ficar procurando, parando, buscando quem é que está com o microfone ligado. Nosso tema escolhido, entrega ao Supremo. Tudo que eu falar aqui, eu vou fundamentar no sânscrito, né? Como eu falei, eu sou um amante das palavras, né? Então, eu sempre gostei muito de línguas e acabei estudando um pouco sânscrito, que é a língua do yoga, né? O yoga todo ele, todos os tratados de yoga, ao longo de milhares de anos, todos foram escritos em sânscrito. E foi por isso que eu acabei indo estudar um pouco sânscrito. Eu vou tentar falar aqui com fundamento o que eu quero apresentar, a tese que eu quero elaborar aqui para vocês. Entrega ao Supremo. Bom, vamos começar aqui. Eu vou para o quadro, que aí eu escrevi umas palavras aqui.
que elas são palavras-chave que eu quero discorrer sobre elas para vocês, tá bom? Então vamos aqui para o quadro. Como eu falei, uma aula à moda antiga mesmo, lá no quadro. Então nós vamos começar a definição de yoga, né? Afinal de contas, estamos comemorando o Dia Internacional do Yoga. Hoje no mundo, nos Estados Unidos, calcula-se que 25 milhões de pessoas estejam praticando yoga. Na Europa também, um número enorme de pessoas. No Brasil, é um fenômeno mundial. Eu sempre falo que, muito provavelmente, essa é a maior e a mais conhecida contribuição da Índia para a humanidade. E a mais singular de todas também. A Índia ofereceu muitas contribuições para a humanidade, na matemática, na linguística, na medicina, na metalurgia, na química, na física, na cosmologia, astrologia, cosmologia, tudo. A Índia fez muitas contribuições para a Índia. Mas o yoga é uma contribuição muito singular, muito única. Em nenhuma parte do mundo houve algo igual ao yoga da Índia. Matemática, linguística, medicina surgiu e se desenvolveu em muitas partes ao mesmo tempo. Mas yoga não. Yoga é uma coisa singular e única da Índia. Então vamos começar a entender o que é o yoga. A pronúncia é yoga, né? É muito comum as pessoas perguntarem yoga ou yoga. Bom, yoga em português, yoga em sânscrito. Tá? Em sânscrito, o O é sempre fechado. Então, yoga. E é masculino também. Em português é a yoga. Em sânscrito, o yoga. O gênero também é diferente. Então, o que quer dizer yoga? Em primeiro lugar, qual o significado dessa palavra yoga? A língua sânscrita, como todas as línguas da Índia e da Europa, porque todos nós pertencemos a uma mesma família linguística, chamada família linguística indo-europeia, cuja raiz é o sânscrito, ela se comporta muito semelhante a todas as línguas europeias, inclusive ao português. As palavras brotam de raízes, ou como sementes, assim, existem sementes que se desenvolvem organicamente e se transformam em palavras. Tá? O mesmo fenômeno acontece em todas as línguas indo-europeias, mas no sânscrito isso é bem evidente lá. Então, o substantivo yoga, a palavra yoga, vem de uma raiz, que é yud. A raiz da palavra yoga em sânscrito é yud. Se a gente pesquisa um dicionário de origem das palavras, de etimologia, o WAIS, por exemplo, que é o melhor em português, se você pesquisar yoga, ele vai falar consulte o verbete yug, que é o derivado de yud que chegou no português. Como eu falei, o sânscrito é a língua mais antiga de todas essas línguas, de toda essa árvore linguística. Então, o yud, no português, ele chegou como jug, como a raiz jug, que dá origem, segundo o dicionário WAIS, a centenas de palavras na língua portuguesa. A mais evidente aqui, mais conhecida, né, são muitas, como eu falei, centenas, mas uma bem conhecida nossa é conjugal. Conjugal. E essa palavra aqui, ela vai nos revelar muito do sentido da palavra yoga. Porque o que quer dizer a raiz yud em sânscrito? Quer dizer unir, conectar. E daí ela dá origem, então, ao substantivo yoga. Então, a raiz verbal unir dá origem ao substantivo yoga, que então quer dizer união, conexão, vínculo, né? Essas ideias de juntar. O primeiro sentido dele lá no sânscrito era uma junta de bois. Sabe aquelas juntas de boi, que você junta dois bois para arar a terra? Então, aquele jugo que é colocado no cangote lá dos bois,
para juntar os bois e arar a terra, esse é um dos significados mais antigos que a gente encontra no sânscrito da palavra yoga, essa junta dois bois. Então, é mais do que evidente que a palavra yoga quer dizer união. Eu faço questão de ressaltar isso porque existem professores por aí que às vezes falam coisas engraçadas, né? Então, tem um professor assim que, para causar uma comoção na audiência, né, como ele sabe que todo mundo diz que yoga quer dizer união, ele começa a aula dele dizendo: yoga não quer dizer união. Então, eu faço questão de enfatizar o contrário, né? Yoga quer dizer sim união, não há nenhuma dúvida sobre isso, basta você ver as raízes. Yud quer dizer unir, de Yud derivou o Jug, a raiz Jug em português, que deu origem a conjugal. Todas as palavras derivadas de Jug em português, conjugal, conjugar, junta, até jumento, eu descobri que também é da mesma origem. Mas todas elas transmitem a ideia de junção, de união, conexão, vínculo. E surge a pergunta: que vínculo é esse? Que união o yoga está propondo? Os grandes mestres do yoga, os grandes tratados e até os contemporâneos, eles vão dizer, tecnicamente, que yoga é a união do Atman, que é o quê? A alma. Atma é a alma. A raiz da palavra Atma é An, que quer dizer respirar, aquilo que tem alento. Ou seja, a nossa alma, que aqui nós chamamos de alma. Então, yoga quer dizer a união do Atman, da alma, com o Parama Atman. O que quer dizer Parama? A grande alma. Parama Atma, a grande alma. Ou seja, yoga, então, é a união da alma, da nossa pequena alma, a alma de cada um dos indivíduos aqui que estão aqui nessa audiência, com a grande alma, a alma suprema. Então, reparem como esse sentido, esse significado da palavra yoga está muito relacionado com o termo religare. O que quer dizer religare? O que quer dizer o substantivo religião? Ligar-se de novo. Não é isso? Religare. Ligar-se de novo. É exatamente essa a proposta do yoga. Atualmente, nós estamos desconectados do Supremo e o yoga tem como objetivo último nos conectar com o Supremo. Então, esse é o significado mais elevado do yoga. Agora, aqui no Ocidente, a gente vê pessoas fazendo posturas, fazendo alongamento, fazendo técnicas respiratórias, plantando bananeira, e isso que as pessoas pensam, isso é yoga. O povo, o grande público, pensa que isso é yoga. E mesmo alguns praticantes pensam que isso é yoga. Mas eu quero enfatizar que yoga, em última análise, é essa conexão da alma com a alma suprema. Certo? Agora, o maior e mais antigo tratado de yoga, que é a Bhagavad Gita, tá? Essa obra aqui, na qual eu estou me baseando, toda a apresentação aqui é muito baseada em dois livros, Bhagavad Gita e Yoga Sutra. Tá? Então, a Bhagavad Gita é a mais antiga obra sobre yoga. E a Bhagavad Gita ela vai apresentar
4 caminhos de yoga. Porque somos diferentes, porque os indivíduos têm natureza diferente, aptidões diferentes, talentos diferentes, biotipos diferentes, psicologia diferente. Então, existem caminhos diferentes. Caminhos diferentes para quê? Para fazer a conexão. É fazer essa conexão com o Supremo, que é o grande tema do nosso encontro, que é a entrega ao Supremo. E está muito esquecida no yoga. Porque as pessoas pensam, yoga é postura, yoga é respiração, yoga é meditação, yoga é para ficar calmo, é para isso, é para aquilo. Não. Yoga, em última análise, é para a nossa conexão com o Supremo. Só que para ver a conexão, a Bhagavad Gita apresenta 4 grandes caminhos. A gente chama de caminhos de yoga. Karma Yoga. Karma quer dizer literalmente ação. Jnana Yoga, literalmente quer dizer conhecimento. Inclusive a palavra conhecimento vem de Jnana. Deu cognoscere, deu gnose, deu conhecer, tudo dessa origem aqui, conhecimento. Raja Yoga quer dizer rei. Esse aqui é o termo que é muito utilizado, mas, na verdade, o termo mais técnico seria dhyana, que é a meditação. E bhakti, que é devoção e amor. O significado é devoção e amor. Então, há 4 grandes caminhos de yoga. O caminho da ação, para aquela pessoa que é empreendedora, para aquela pessoa que precisa se ocupar em trabalho prático, que precisa trabalhar com o corpo. Então, para essa pessoa, recomenda-se muito, então, o Karma Yoga. Ou seja, você vai fazer a sua conexão com o Supremo através da sua ação. Então, Krishna fala, faça da sua ação, até a gente tem algo muito parecido, né, que as pessoas dizem aqui, que o seu trabalho seja o seu yoga. Seu trabalho é o seu yoga. Você faz o seu trabalho, a sua ação, todas as suas ações, como uma oferenda ao Supremo. Isso é o Karma Yoga. Karma Yoga não quer dizer só trabalhar. Karma Yoga quer dizer que eu dedico as minhas ações ao Supremo. Comumente, isso é feito através, por exemplo, das atividades beneficentes, sem expectativa de retorno. Quando eu trabalho para servir ao próximo sem expectativa nenhuma de retorno. Isso seria o Karma Yoga. O maior exemplo, o mais famoso praticante de Karma Yoga, talvez, da história, seja famoso no Ocidente, seja o Mahatma Gandhi. Ele sempre foi um defensor do Karma Yoga, né? E ele sempre trabalhou muito com esse objetivo, né? De nunca querer nada em troca pelo que ele fazia de bem para o outro. Então, esse é o Karma Yoga. O Jnana Yoga, o conhecimento. Algumas pessoas na sociedade, elas não são tão empreendedoras, tão ativas fisicamente, tão empresariais, que ganham dinheiro, etc., mas são muito intelectuais. São filósofos, são professores, são pensadores, sabe? Então, são pessoas que têm uma natureza intelectual muito forte. Então, qual é o yoga dela? O yoga dela é cultivar um conhecimento para se conectar com o Supremo. Ela vai usar o seu talento intelectual para se conectar com o Supremo. Existe aqui, então, a terceira categoria, o Raja Yoga ou Dhyana Yoga. Dhyana Yoga. O yoga da meditação, ou o rei do yoga. Então, algumas pessoas são naturalmente introspectivas, místicas, meditativas. Então, para essas pessoas, recomenda-se, então, a prática do Dhyana Yoga.
Então, no Ocidente, o que as pessoas mais estão conhecendo é o Raja Yoga. E uma vertente do Raja Yoga, que se chama Hatha Yoga. Tá bom? O Hatha Yoga é um tratado posterior, né? O primeiro tratado foi o Yoga Sutra. Depois, muitos milênios depois, foi escrito um outro tratado chamado Hatha Yoga. Ele é que vai ensinar as posturas, que vai ensinar a respiração, que vai ensinar as práticas purificatórias, os kriyas, etc, etc. Mas, se você lê o Hatha Yoga, basta que você leia o primeiro verso do tratado. Ele diz assim: Hatha Yoga é o primeiro degrau para você chegar no Raja Yoga. Entende? Então, quem está fazendo Hatha Yoga, saiba que você está fazendo Hatha Yoga como um primeiro degrau para chegar na meditação. O objetivo é chegar na meditação, e a meditação é o trampolim para você se conectar com o Supremo, porque a sua conexão com o Supremo vai ser pela meditação. Você vai buscar o Supremo no seu coração. Ele está lá dentro do seu coração e a sua busca é interior. Você vai mergulhar em si mesmo e vai fazer a sua comunhão com o Supremo lá no seu coração. E o quarto caminho, o Bhakti Yoga. Bhakti Yoga quer dizer, como eu falei, devoção ou amor. Então, ele se assemelha muito às práticas religiosas que a gente já conhece, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tá? Então, pessoas que são muito devotadas, muito espiritualizadas, elas vão fazer a sua conexão com o Supremo por meio desse caminho, através de orações, através de louvor, através do cântico de mantras, através da adoração num altar, né? Esse caminho é um caminho também, todos esses caminhos aqui são bem extensos, eu estou fazendo aqui só um resuminho, tá? E o que importa é que, de acordo com a natureza do indivíduo, se o indivíduo é mais empreendedor, se o indivíduo é mais intelectual, se o indivíduo é mais meditativo, ou se o indivíduo é mais devocional ou emotivo, ele segue um caminho para se conectar com os... E existe também uma outra coisa que a Bhagavad Gita também faz, que é, como todos nós, como a grande maioria das pessoas, algumas pessoas são muito, assim, puras, no sentido assim, é muito empreendedor, ou muito intelectual, ou muito meditativo, ou muito devocional. Mas, normalmente, a grande parte da população é uma mescla, né? A gente é um pouco empreendedor, a gente gosta de estudar um pouco também, às vezes a gente gosta de meditar, a gente tem os nossos momentos de devoção. Então, a gente pode fazer o que alguns chamam de Purna Yoga. É o yoga completo. Assim, a gente procura... Como a gente não é só uma coisa, né? Porque algumas pessoas são demais, né? Alguns são intelectuais assim que, né? Assim até dói de tão intelectual que a pessoa é. Mas normalmente a gente tem uma mescla deles. Então a gente deve espiritualizar, ou seja, se conectar com o Supremo através de todos esses elementos, tá bom? Então eu quis fazer só uma apresentação. Isso aqui é uma apresentação do que é o yoga e de quais são os caminhos principais. São os 4 principais. Deles surgem muitas vertentes, tá bom? Não dá para falar hoje aqui sobre as vertentes. Só citei o Hatha Yoga para a gente se situar aqui no Ocidente, onde é que a gente está na árvore do yoga, tá bom? Então, na árvore do yoga tem 4 grandes galhos e deles muitos ramos. Então, Hatha Yoga é um ramo do Raja Yoga, do yoga da meditação. Só para a gente se situar aí um pouquinho. Mas saibam que o objetivo de todos é fazer a sua conexão com o Supremo. Mas a gente só conhece um pouco do Raja Yoga e um pouco do Hatha Yoga. E poucas pessoas falam dessa conexão com o Supremo no Ocidente.
Até porque as pessoas têm um pouco de medo de milindrar os sentimentos religiosos dos ocidentais, né? Então, dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus. Se eu falar que yoga tem algo a ver com o Supremo, uma conexão com o Supremo, as pessoas no Ocidente começam muitas pessoas até rejeitam o yoga por causa disso. Eu conheço pessoas que rejeitam yoga porque o pastor falou para não ir lá fazer yoga, não, porque aquilo lá não é coisa de Deus, não. Entendeu? Porque existe esse receio das pessoas. Existe esse receio de que não, vão misturar Deus, vão falar de um Deus hindu, etc, etc. E é isso que eu quero desmistificar aqui. Qual é a visão, então, do yoga? Então, hoje, no encontro de hoje, são 3 encontros, como eu já falei para vocês. O de hoje, a gente vai falar sobre o Yoga Sutra. Existem 2 grandes tratados, Yoga Sutra, Bhagavad Gita, tá? Onde se fala muito explicitamente sobre a entrega ao Supremo. Outros tratados, Hatha Yoga não vai falar sobre isso, outros tratados quase não falam sobre isso. Mas o Yoga Sutra e a Bhagavad Gita, que são os mais importantes, eles tratam do assunto. O Yoga Sutra, ele é um texto dito atenuadamente teísta. Assim, ele vai falar de Deus assim bem atenuadamente. Por isso que o ocidental gosta. Porque a menção de Deus no Yoga Sutra, ela é atenuada. Patanjali, ele seria, alguns grandes estudiosos contemporâneos comparam o autor Patanjali do Yoga Sutra a um psicólogo contemporâneo, ao qual você recorre e ele te orienta de acordo com a sua própria natureza. Então, se você procura lá um psicoterapeuta, um psicanalista e tal, e se você é teísta, ele vai fomentar a sua fé, ele não vai falar contra a sua fé. E se você for ateísta, ferrenho e tudo, ele também vai respeitar a sua posição. Então, alguns estudiosos de Patanjali no Yoga Sutra falam que Patanjali seria comparado a um psicólogo moderno, porque o Yoga Sutra, primeiro, que é um grande tratado de psicologia, em primeiro lugar, e segundo, porque ele parece ser, no livro dele, extremamente liberal. Ele respeita muito. Se você quiser, ele fala vários caminhos para você alcançar, para você se elevar do Raja Yoga, do Yoga da meditação. Há vários processos também. E é lá nesses processos que Patanjali vai falar sobre a entrega ao Supremo, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Nos próximos 2 encontros, eu vou falar sobre a Bhagavad Gita, que ao passo que o Yoga Sutra é um texto atenuadamente teísta, a Bhagavad Gita é um texto explicitamente, enfaticamente teísta. Então, hoje eu vou falar do Yoga Sutra, nos próximos 2 encontros eu vou falar sobre a Bhagavad Gita. Tá? Então, atentem para certas palavras-chave aqui, que eu vou tentar explicar para vocês. Então, esse termo, entrega ao Supremo, ele vem do termo em sânscrito, extraído do Yoga Sutra, Ishvara Pranidhana. Tá bom? Essa é uma palavra-chave, está lá na apostila que eu vou passar depois para vocês, tá bom? Eu vou passar para todos os grupos aí, eu vou passar depois a apostila, isso está lá e muito mais. Toda a base da minha apresentação está lá referendada. Então, eu vou discorrer hoje sobre essa palavra-chave aqui, Ishvara Pranidhana. O que quer dizer Ishvara Pranidhana no Yoga Sutra? Eu vou voltar aqui para a minha cadeira, voltar a falar aqui com vocês. E nós vamos, então, discorrer, como eu falei, de forma bem literária, sobre Ishvara Pranidhana, hoje.
Então, é interessante que as pessoas digam que Patanjali ele é um autor atenuadamente teísta, né? Assim, ele fala de Deus, mas ele fala muito atenuadamente. Eu acho que depende do olhar. Comumente dizem que ele é atenuadamente teísta. Porém, outros estudiosos vão dizer que se você olhar bem, você vai ver, você vai encontrar outras coisas, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o que é o Yoga Sutra. Sutra quer dizer um tratado escrito em frases concisas. Sutra é uma frase concisa, tá? Em português, tecnicamente, sutra é traduzido por aforismo, que são frases muito curtas, que encerram uma verdade inquestionável. Então, vou dar só um exemplo de um aforismo em português para vocês entenderem o que é um aforismo e poderem entender o que é o sutra, então. Nós temos um aforismo muito famoso em português que é: o homem é mortal. Isso é um aforismo. O aforismo, então, é uma frase curta, muito concisa, muito objetiva, direta, inquestionável, insofismável. Não tem o que você discordar ou não concordo bem com isso. Porque nós não temos experiência de um homem, de um ser humano que não seja mortal. Então, é uma pequena frase que encerra uma verdade inquestionável. Isso é um sutra em sânscrito, que nós chamamos de aforismo. Então, o Yoga Sutra, ele é todo escrito na forma de aforismos, na forma de sutras. Então, é todo um tratado extremamente conciso. Imagine, ele é composto de 196 frases. Não é parágrafos, não. São 196 frases. Primeira frase, primeiro sutra, Hatha Yoga Nushasanam. 3 palavras. Segundo sutra, Yogas Chitta Vritti Nirodha. 4 palavras. São 196 frases, em geral curtas. Não todas curtas, mas são frases, em geral, bastante curtas. Uma frase só. Não é um parágrafo, não, é uma frase. Tá? São 196 sutras, divididos em 4 capítulos. Ele desenvolveu uma metodologia que está lá na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é mais antiga. O Yoga Sutra, ele reverbera os ensinamentos da Bhagavad Gita e ele está mais desenvolvido, elaborado, porque todo esse tema é tratado num capítulo da Bhagavad Gita. O tema meditação é tratado num capítulo, que é o 6º capítulo da Bhagavad Gita. E o Yoga Sutra é o tratado inteiro só sobre o tema meditação. Tá? Então, o texto é muito conciso, são 196 sutras. E ele desenvolveu um caminho, né, o Raja Yoga, é o chamado caminho, ele denominou o seu caminho de Ashtanga Yoga, o caminho de 8 membros. O caminho de 8 membros. Yama, Niyama, os princípios éticos, né, Yama, Niyama, Asana, postura, Pranayama, respiração, Pratyahara, o recolhimento, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, Samadhi, que seria absorção, a meditação profunda, absorção, transe, êxtase, tem muitos termos para definir, porque é uma junção de todos esses conceitos. Então, são 8 partes. Esse caminho do Yoga Sutra ele é dividido em 8 partes. O que é mais conhecido aqui no Ocidente é postura, asana e pranayama, as técnicas respiratórias e um pouquinho de dhyana, um pouquinho de meditação. Às vezes, alguns dão um pouquinho de meditação. Isso é o que mais se conhece.
Agora, vamos analisar aqui um olhar muito perspicaz a obra, em resumo. Estão 196 frases, sutras. O que ele fala sobre asana, que é um dos 8 membros? 2 sutras, duas frases para explicar o que é asana. Então, ele vai dizer, a asana, ele é estável, confortável, você deve relaxar, é um esforço num estado relaxado, e você coloca a sua mente no infinito. Para Patanjali, isso é asana. No conjunto da obra, isso não representa 1% do texto. Ele não dedicou nem 1%, diria, ele vai dedicar ao tema asana. Ao tema yamas e niyamas, que são os princípios éticos, ele dedicou cerca de 10% da obra a falar sobre os princípios éticos. Isso é revelador, né? Numa obra tão concisa, se ele fala 1% sobre asana e 10% sobre a parte ética, isso quer dizer que a parte ética é muito importante. Se você comparar, é 10 vezes mais, certo? Mais do que yamas e niyamas, ele só falou sobre o samadhi. Samadhi, ele dedicou um capítulo inteiro, então é o tema que ele mais discorreu mesmo na obra, é o samadhi. Ou seja, isso é revelador. Então, a ética para o yoga é muito importante. Dentro da ética, dentro do que a gente chama de ética aqui no Ocidente, que são os yamas e niyamas, né, os princípios éticos, a começar por ahimsa, que é a não violência, não roubar, ser continente, ser limpo, ser puro, estudar, etc, etc. Ele dá lá uma série de princípios, 10 princípios. Ele vai terminar dizendo que o 10º niyama é Ishvara Pranidhana, é a entrega ao Supremo. E sobre esse assunto, o que é interessante é que esse assunto, que é um subitem, tá? Não sei se vocês estão visualizando, são 8 partes. 8 partes. Niyama é uma das partes. Dentro dos niyamas, um subitem é Ishvara Pranidhana, a entrega ao Supremo. Dos 5 subitens de niyama, um deles é a entrega ao Supremo. Certo? Só que sobre esse assunto, eu compilei aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, Patanjali falou 11 sutras. Isso corresponde a 5% da obra. Olha que interessante. Então, ele dedica 1% a falar sobre postura, 10% no total para falar sobre os yamas e niyamas, e 5% para falar sobre essa entrega ao Supremo, ou Ishvara Pranidhana. Então, eu vou discorrer brevemente sobre isso. Então, no começo do primeiro capítulo, ele já vai, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer que yoga quer dizer controlar os movimentos da mente e despertar a sua natureza espiritual. Essa é a definição básica que ele dá de yoga. Yoga para ele é isso. Ele vai definir isso lá no comecinho. E aí existe todo um processo, né? Existem essas 8 etapas, esses 8 membros aí para levar a pessoa a chegar nesse estágio, então, de controle da mente, do despertar da sua natureza espiritual e de fazer a sua conexão com o Supremo. Nesse primeiro capítulo, ele começa apresentando a definição de yoga, ele vai dizer que para você chegar na etapa mais elevada, que é o samadhi, e esse controle da mente, existem alguns processos. Ele vai apresentar o processo dele, que é o Ashtanga Yoga, esses
8 partes. Mas ele vai fazer um adendo ali. No primeiro capítulo, ele vai dizer assim, olha, mas você pode fazer essa conexão também por um outro caminho. E ele menciona esse caminho. E aí ele chama, através de Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana vá. Vá em sânscrito quer dizer ou. Ou você pode fazer essa conexão com o Supremo, alcançar o estágio mais elevado do yoga, alcançar o samadhi, através da entrega completa ao Supremo. Ishvara Pranidhana. É incrível, gente, que eu leio muito essas obras, estudo muito essas duas obras, são as principais obras do meu estudo. E é engraçado como as pessoas traduzem, né, como elas querem, né? Como o ocidental tem uma versão assim gratuita, não, talvez não tão gratuita, mas tem uma certa versão por Deus. As pessoas evitam a todo custo usar a palavra Deus. Então elas vão dizer que Ishvara é qualquer coisa menos Deus. Mas assim, vamos consultar o dicionário, né? A palavra Ishvara, que eu estou traduzindo aqui como Deus, ela vem da raiz verbal ish, que vai dar a palavra isha, inclusive, em sânscrito também, ou Ishvara. E ish quer dizer reger. E Ishvara é um termo genérico para se referir ao regente supremo, aquele que rege todo o cosmos, né, toda a criação. Esse é Ishvara. Então, ele é um nome genérico para o regente supremo não especificado, entendeu? Ele não vai denominar, olha, o Ishvara, Deus, é Jesus, é Alá, é Buda, é Krishna, é Rama. Não, ele não especificou, ele não vai dar um nome para Deus. Ele generalizou. É um termo genérico. Ishvara, Deus, o Supremo, o regente supremo. E Pranidhana. Pranidhana é uma palavra bonita, como eu falei, eu sou um louco por palavras, né? Hashtag louco por palavras. Então, pranidha, a raiz dessa palavra vem de dha, em sânscrito. Dha quer dizer colocar. E o prefixo pra, ele deu pro, né? De projetar, por exemplo, em português, mesmo prefixo de projetar em português, vem do pra em sânscrito. E pra, tanto em sânscrito como em português, ele tem a ideia de à frente, adiante, né? Projetar, por exemplo, lançar para frente, né? Injetar, colocar para dentro, né? Então, para frente. Então, a ideia de pranidha, da raiz verbal aqui desse substantivo, que eu traduzi como entrega, é literalmente colocar à frente, colocar na frente. É engraçado que hoje eu estava ouvindo aqui, eu estava ouvindo a missa que a minha mãe estava ouvindo, né? E eu estava estudando esse texto aqui, aí o padre lá falando, Maria, passa na frente dos meus problemas financeiros, Maria faz isso, Maria passa na frente daquilo, Maria... É bem católico, né? Essa ideia de Maria passar na frente, meio que removendo os obstáculos ali dos seus devotos, né? E é interessante que essa palavra, pranidhana, transmite a mesmíssima ideia. É colocar na frente Ishvara. É colocar na sua frente o Supremo. Ele está guiando a sua vida, ele está lá na frente da sua vida. A ideia inicial é essa, né, de colocar na frente, daí colocar na frente Deus, e colocar na frente também derivou a ideia de colocar na frente dos seus pensamentos, em primeiro lugar nos seus pensamentos. Daí decorrem os significados devoção, dedicação, entrega completa, meditação profunda, né? Quando você coloca na frente dos seus pensamentos. Então, isso seria o pranidhana. E é engraçado que eu falei que as pessoas vão dizer que pranidhana é tudo, Ishvara Pranidhana é tudo menos o que é óbvio que ele está dizendo, né? Que é uma entrega completa ao Supremo, é você colocar o Supremo na frente da sua vida e seguir, né? Seguir esse Supremo. Como se não bastasse, Patanjali ele é tão
ele é tão magistral, ele é um escritor tão genial, porque escrever um sutra não é nada fácil. Se você estuda um pouco da composição de um sutra, você vai ver quão difícil é compor um sutra em sânscrito. É como escrever um conto em português ou uma novela, tem muita técnica. Então, Patanjali é magistral. Ele vai dizer, como se não bastasse ser claro aqui, ele mesmo vai explicar o que ele quis dizer. Então, ele diz assim, olha, Ishvara é uma alma especial. Ishvara é intocado por sofrimento, pelo karma e suas reações, e por predisposições subconscientes. Ou seja, tudo que afeta as almas comuns não afeta o Ishvara. Ishvara é especial, ele se difere das demais almas. Por todas essas características, ele é intocado por karma, por sofrimento, por reações kármicas, por predisposições subconscientes. Nada disso o afeta. Ou seja, é porque eu estou enfatizando isso porque alguns comentadores ocidentais vão dizer que Ishvara não é Deus, apesar de Patanjali ser tão claro aqui, né? E ele vai continuar. Em Ishvara, a semente da onisciência é insuperável. Quem é onisciente? Só o Supremo é onisciente. Continua, mais outro sutra. Ishvara é também um mestre dos sábios antigos, porque não é limitado pelo tempo. Então, tudo que os sábios aprenderam, em última análise, com Ishvara, que é o mestre dos mais antigos sábios. E aí tem um sutra famosíssimo. Sua designação é a sílaba mística Om. Essa aqui é uma tradução muito complexa, né? Assim, a gente traduz às vezes como seu nome é o Om, mas não é bem isso. Não é que seu nome é o Om. O Om é a sua manifestação sonora, não diferente dele. Isso é um conceito da ciência de mantras em sânscrito, que é bem diferente. Om não é o nome do Supremo, Om é o Supremo em sua forma sonora. Visto que o Supremo é onipotente, ele pode se manifestar também numa forma sonora. Então, o Om é o próprio Supremo em forma sonora. Tá? E por isso que, então, se entoa muito o mantra Om dentro do yoga. Mas observem que isso aqui é um adendo no capítulo de Patanjali, onde ele está falando que, olha, existe um caminho alternativo aqui. Além das 8 etapas, uma pessoa pode chegar também nessa etapa suprema através da entrega, através do Ishvara Pranidhana. E aí ele vai recomendar, para a prática de Ishvara Pranidhana, ele recomenda, então, a entoação do mantra Om no sutra seguinte. Ele vai dizer, a repetição e a contemplação do significado do mantra Om devem ser realizados. Japa, literalmente ele fala de japa. A pessoa deve fazer japa. É uma repetição murmurante do Om. E também contemplar sobre o seu significado. O que significa o mantra Om? Né? Literalmente, uma tradução ipsis literis mesmo, Om quer dizer tudo. Deu origem, por exemplo, ao hominis, no latim, que dá origem ao oni, em português, né, de onisciente, onipotente, onipresente, etc. Então, tudo isso vem do Om. Então, Om quer dizer, literalmente, tudo. Né? E aí ficou claro também ao que ele se refere. Continuando, dessa entrega ao Supremo, por meio da repetição do Om, decorre a percepção da consciência interior e o libertar-se de todos os obstáculos do caminho do yoga. E para concluir esse assunto, ele vai ainda nos explicar como é essa prática, como devemos fazer essa prática. A prática
torna-se firmemente estabelecida quando ela é cultivada ininterruptamente e com devoção por um período de tempo prolongado. Tá? Então, na prática, Patanjali já nos alerta, olha, esse caminho, para ele ser sólido, ele precisa ser cultivado diariamente, com devoção. São 3 qualificativos. Diariamente, com devoção e por muito tempo. Muitos estudiosos vão dizer que por vidas. Tá? Porque esse muito tempo aí, para o yoga, quer dizer por vidas, porque eles acreditam em muitas vidas. Bom, então, ele dá esse caminho como uma alternativa para você se conectar com o Supremo. Isso é só um parênteses assim que ele fala. Esse não é o grande tratado de Patanjali. Mas ele, se você observar, ele falou bastante sobre isso. Como eu disse, 5% da obra. E ele ainda vai continuar. Isso está no primeiro capítulo que eu falei para vocês, que é bem famoso. Na abertura do segundo capítulo, que é o capítulo sobre a prática de yoga, ele abre dizendo: Kriya Yoga, que é o caminho da ação. Kriya é sinônimo de karma. Então, Kriya Yoga, o caminho da ação, consiste em 3 itens: austeridade, estudo das escrituras e Ishvara Pranidhana. Então, ele ressalta de novo, já tinha falado lá sobre a entrega ao Supremo, abre o segundo capítulo de novo, falando também que para o Kriya Yoga, que é o primeiro passo, quem não puder praticar Raja Yoga, ele recomenda o Kriya Yoga. Mas mesmo no Kriya Yoga, ele vai enfatizar também a entrega ao Supremo. Ele vai enfatizar 3 elementos. Tapas, que se refere ao corpo, né? A pessoa, ela comer moderadamente, dormir moderadamente, trabalhar moderadamente, ser moderada em todos os seus hábitos físicos. Depois ele vai falar em cultivar os estudos e, por último, a entrega ao Supremo, que é a nossa terceira dimensão, ou seja, a dimensão física, intelectual e espiritual. Mais adiante, então, ele vai apresentar o Ashtanga Yoga, os 8 caminhos, e lá, nos niyamas, ele vai dizer que existem 5 niyamas, que são limpeza, contentamento, austeridade. De novo, os 3 que ele já apresentou lá no Kriya Yoga, ele vai falar de novo no Raja Yoga. Estudo das escrituras e entrega ao Supremo. De novo, ele vai enfatizar que é preciso cultivar a entrega ao Supremo. E de cada elemento dos yamas e niyamas, da não violência, da limpeza, do contentamento, da austeridade, dos estudos, de tudo tem uma consequência. Tudo traz um resultado. Cada um deles traz um resultado. Então, ele vai... Eu só estou selecionando o que ele vai falar, então, sobre o Ishvara Pranidhana. O resultado do cultivo de Ishvara Pranidhana, da nossa entrega ao Supremo, ele vai dizer, lá no 45, no segundo capítulo, Sutra 45, ele vai dizer assim, ele vai dizer algo que é muito forte, eu diria que é bombástico quase, para um bom leitor. É que poucas pessoas são bons leitores. Mas ele vai dizer assim, Samadhi, Siddhi, Ishvara Pranidhana, proveniente da entrega ao Supremo, decorre a perfeição do Samadhi. Olha só que coisa forte ele falou. Samadhi é o último elemento das 8 etapas do yoga de Patanjali. Samadhi é o último. E num parênteses, onde ele vai falar, olha, existe uma outra opção para você chegar no Samadhi, que é a entrega ao Supremo, ele vai dizer algo muito forte, ele vai dizer que o Samadhi, ele pode outorgar a pessoa, que a entrega ao Supremo pode outorgar a pessoa a perfeição do Samadhi. Porque
se você lê a obra, como eu falei, o assunto que ele mais trata na obra é o Samadhi. Então, Samadhi não é uma coisa estagnada, não é só uma etapa. Samadhi tem muitas etapas de profundidade, que começa com um pequeno Samadhi e vai até um Samadhi que eu chamo de 24 horas. Né? Então, tem pequenos Samadhis, a pessoa pode ter pequenos Samadhis, mas Patanjali vai discorrer várias etapas de Samadhi, até chegar na última etapa, lá no final da obra, ele vai falar, existe um Samadhi que ele é incessante, seria o Samadhi 24 horas, sem parar. A pessoa viver em Samadhi. Coisa raríssima só para grandes e grandes mestres e santos do yoga. Mas, ele diz nesse sutra, ele diz que a perfeição do Samadhi pode ser decorrente simplesmente de uma pessoa se entregar ao Supremo. Meu orientador, ele diz que isso aqui é a conclusão última. Se você lê, de fato, com um bom leitor, você vai falar, nossa, o que ele está falando aqui é uma grande tese. Você pode alcançar a perfeição do Samadhi simplesmente por se entregar ao Supremo. O autor desse livro aqui, o H.D. Goswami, autor desse livro, ele, que já tive com ele várias vezes, já conversei com ele e tudo, e falamos sobre esses assuntos aqui, inclusive, foi ele que me atentou muito para isso, né? Que eu estava estudando e consultei ele, e ele me fez todas essas observações, né? Dessa frase, desse sutra forte aqui de Patanjali, que a gente pode alcançar a perfeição do Samadhi simplesmente pela entrega ao Supremo. Ele dá um exemplo. Ele diz assim, nós, por exemplo, somos muito pequeninos. Então, qual é a velocidade que a gente pode correr? Talvez, sei lá, 10 quilômetros, não sei, por hora, não sei, não sou corredor, mas talvez a gente corra aí 10 quilômetros por hora, e corre muito. Mas se eu embarco no avião, é um pleonasmo, né? Embarcar, a gente só embarcaria num barco, né? Mas a gente diz também embarcar no avião. Se eu embarco no avião, eu viajo na velocidade de cruzeiro, né, que a gente chama. Eu viajo na velocidade do avião. Então, o Atman, ele tem uma capacidade limitada, mas se ele se conecta ao Supremo, se ele embarca no avião do Supremo, ele pode viajar na velocidade do Supremo. Isso é a perfeição do Samadhi que Patanjali está falando aqui. Tá bom? Então, não é nada pouca coisa, isso é muita coisa, muita coisa. A gente poderia falar muito mais, mas minha programação foi falar mais ou menos 1 hora sobre o assunto. Isso aqui é só um tira-gosto para a gente começar a apreciar e talvez o pessoal aí do yoga começar a entender, talvez, ou se interesse por saber mais o que é o yoga. E eu vou concluir aqui fazendo uma correlação entre o caminho, porque Ishvara Pranidhana é Bhakti Yoga, certo? Ishvara Pranidhana é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga quer dizer entrega ao Supremo, devoção ao Supremo. Patanjali, no Yoga Sutra, ele vai falar sobre isso como um parênteses. Não é o caminho de Patanjali, não é o caminho do Yoga Sutra. O caminho do Yoga Sutra são o Ashtanga, as 8 etapas. Mas ele fez esse adendo aí, ó. Ele abriu um parênteses, ele falou, existe uma outra possibilidade de você alcançar a perfeição do Samadhi, que é entregando-se ao Supremo, só entregando-se a ele. Mas isso é da natureza do indivíduo. Alguns indivíduos estão inclinados pelo Ashtanga. Então, tudo bem, segue o Ashtanga, que é o caminho de Patanjali. Mas esse caminho, como eu falei, ele é um caminho extremamente semelhante ao que a gente conhece no Ocidente. Nosso arcabouço cultural, intelectual, religioso, filosófico, espiritual, cristão, por exemplo, é um caminho totalmente dentro dos moldes de Bhakti Yoga, da entrega ao Supremo. E para culminar e concluir, e até fazer a conexão entre yoga e religare, que eu falei no começo, lembra-se? Eu falei que existe uma conexão de yoga com religião, nesse sentido
positivo da palavra, né? A palavra religião está tão assim fora de moda, né? Assim, as pessoas têm até uma aversão, religião, entendeu? Mas assim, no espírito da palavra tem uma beleza muito grande, né? Que está conectada com a ideia de yoga. E nós vamos ver isso com o maior dos proponentes aí do Bhakti Yoga ocidental, que é o nosso Senhor Jesus, né? Tão conhecido aqui de todos nós, como eu falei, nosso arcabouço filosófico, cultural, espiritual, tudo. Então, ele diz aqui, eu também ouvindo a missa, porque agora eu ouço a missa todo dia, né? Então, estou ouvindo a missa todo dia, e aí eu vi isso aqui também, falei, que lindo, né? Tudo veio a calhar aqui, eu vi isso nos últimos dias. Aquela passagem famosíssima, vocês vão reconhecer muito rapidamente, eu vou criar aqui um suspense, e logo vocês vão reconhecer o que eu estou falando. Sermão da Montanha. Mateus 6, 24 a 34. Vamos ver quem é bom aí. Quem estudou bastante lá na escola. Então, Jesus disse a seus discípulos: portanto vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, que comereis, nem com o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma que a comida? E o corpo mais que a roupa? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois vós muito mais do que elas? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso. Por que andais vós solícitos pela roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Eu adoro quando Jesus fala isso. Não vos preocupeis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os pagãos é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Que lindo, né? Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, essa é a passagem lá do Sermão da Montanha, linda passagem do Sermão da Montanha, que é um exemplo de orientação prática do que nós vamos ver na continuidade do nosso estudo, que é a Bhagavad Gita. O Krishna vai falar a mesma coisa. Por isso que o Humberto Holden, aquele filósofo famoso brasileiro, ele compara o Sermão da Montanha com a Bhagavad Gita. Não é por acaso que ele faz isso. Porque no ápice dos ensinamentos de Jesus, né, e a Bhagavad Gita é o ápice dos ensinamentos de Krishna, e a mesma mensagem. Lá você vai encontrar a mesmíssima mensagem. Tão linda, tão pertinente, né? Tão no nosso coração, mas que a gente pouco cultiva, né? Muitas vezes a gente esquece de todas essas coisas tão simples aí, que Deus está pronto para cuidar completamente da gente, para nos amparar completamente, não nos deixar faltar nada. E assim a gente pode alcançar a perfeição mais elevada do yoga. Então é isso, meus caros amigos e amigas. É isso que eu teria para dizer para vocês. E se vocês ficaram curiosos, querem saber mais, participem aí dos nossos próximos 2 encontros, onde eu vou guardar a
Bhagavad Gita para falar para vocês, tá bom? Lá eu fiz um resuminho da Bhagavad Gita nesse aspecto, especificamente. Ok? Então, essa é a minha programação. Se alguém aqui quiser alguma pergunta, pode... deixa eu ver aqui, deixa eu olhar no chat se tem alguma coisa. Deixa eu só um minutinho, deixa eu ver se tem alguma coisa. Desculpa, agora que eu vi, Carlos, que você disse que não estava dando para ver o quadro. Me perdoe, me perdoe. Mas eu vou mandar uma apostila para vocês, tá? Não se preocupe que eu vou mandar a apostila com toda essa informação, tudo que eu li, tudo que eu vou ler, já está tudo praticamente pronto. Eu só ia dar o acabamentozinho, mas não deu tempo. Mas eu mando depois para vocês. Bom, então, eu não estou vendo nenhuma pergunta, só realmente alguns comentários aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Comentário também, fique à vontade. Só fala o nome para mim, fala e diz para eu ver. Rodrigo. Estou vendo. Rodrigo, né? Tá aí, Rodrigo. Isso. Por gentileza, você poderia... você pegou aí o Gita, né, a tradução literal, né, de Acharadeva, de Vedananda Goswami, mas se você, por gentileza, né, de devocional Rodrigo, e a outra ali. Tá ouvindo bem? Não, a tua conexão caiu 1 minuto, 1 segundinho aí. Eu vi que você pegou o Gita de Acharadeva, né, Vedananda Goswami. Sim. Mas, por gentileza, se você puder comentar também capítulo 6, verso 20 e 23, assim, a tradução, eu chamo de mais devocional, né? Não sei se você também chama assim, né? Que é uma tradução mais devocional que Srila Prabhupada faz. Enfim, mas elas eu acho que estão bem semelhantes, mas se você puder pegar aí, ler e comentar, por gentileza, eu gostaria de ver, porque eu achei que tem uma conexão aí com o que você disse. Tem muita conexão, mas eu vou guardar para os próximos capítulos. Então, tá bom. Que assim vocês todos vão ter que voltar aqui, vocês todos vão ter que vir me ver de novo aqui. Se vocês quiserem então, você saber sabe o que diz a Bhagavad Gita... Sim, Rodrigo, desculpa, você falou mais alguma coisa? Não, é que eu acho que você entendeu mais ou menos o que eu queria que você... Sim. Eu entendi bem, perfeitamente. Isso está muito claro lá na Bhagavad Gita, mas nós vamos falar sobre isso lá também. Tá bom? Tá bom. Aguardo vocês aqui. Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Comentários também são bem-vindos. É só ligar o microfone. Berenice. Liga o seu microfone aí, por favor. Hare Krishna. Quando a gente fala em yoga, a gente tem que falar também o outro tipo, que é o yoga, Bhakti Yoga. O yoga é diferente, não é? Quando eu falo em Bhakti Yoga e yoga. Ou não? É assim, se eu digo karma sozinho, tem um significado. Karma é a lei de ação e reação. Isso é karma. Quando eu uso a palavra composta karma, hífen, yoga, eu estou criando uma palavra nova. Então, isso é uma palavra composta. Ela tem um significado diferente. Então, enquanto karma é a lei da ação e reação, quando eu digo karma yoga, é um yoga por meio da ação. Quando eu faço um yoga, quando eu faço a conexão por meio da ação. Jnana Yoga, quando eu faço a minha conexão por meio do cultivo de conhecimento. Dhyana Yoga, quando eu faço a minha conexão por meio da meditação. Bhakti Yoga, quando eu faço a minha conexão por meio da devoção. Mas Bhakti sozinho
pode ser só devoção também. Então, você pode ter, por exemplo, devoção à sua família, à sua pátria, aos seus compatriotas, ao seu pet. Nós temos devoção por muitas pessoas, por muitos seres, por muitas coisas. Isso é bhakti, isso é devoção, é amor. Nós temos por muitos seres e pessoas. Mas quando eu digo Bhakti Yoga, aí eu estou falando na minha conexão com o Supremo por meio de Bhakti, que é todo um caminho, né? Assim como o Raja Yoga da meditação de Patanjali tem 8 subdivisões, o Bhakti Yoga tem 9 subdivisões. E aí fica para um novo curso. Assim, em Bhakti Yoga você canta para Deus, você ouve sobre Deus, você canta mantras, você adora no altar. Tudo isso que a gente vê na igreja cristã, por exemplo, ou muçulmana, ou judaica. Né? Por isso até que eu li aqui, só para mostrar que o Bhakti tem muita semelhança realmente com o que a gente conhece aqui como nosso berço cultural. E é muito bonito, é muito lindo, né? A gente deveria ler com outros olhos. Né? E uma coisa linda também do yoga, de Patanjali especificamente, que ele não interfere na devoção ao seu Deus. Ele só diz assim, entregue-se ao seu Deus. Inclusive, ele vai usar um termo lá no outro sutra, ele vai dizer Ishtadeva. Entregue-se ao seu Deus adorado. Ele é Jesus? Entregue-se a ele. Ele é Alá? Entregue-se a ele. Ele é Buda? Entregue-se a ele. Ele é Krishna? Entregue-se a ele. Não importa. Ishvara é um termo genérico. Ele não especificou. E por isso que um professor de yoga, às vezes, nos diz lá numa aula de yoga, ele fala isso, às vezes, no final. Né? Você não tem que abandonar a devoção ao seu Deus. O yoga não pede isso. Ele só pede que você tenha devoção por aquele Deus que você já adora. Tá? Você não precisa abandonar isso. Margarete, espero ter te respondido um pouquinho, Berenice. Aqui não dá para falar muito, né? Cada um desses assuntos é quase tema para uma aula, mas falando brevemente. Obrigada. Margarete. Esse cultivo do corpo, como está aqui no Ocidente, né? Eu estou no meio do yoga já há algum tempo, esse cultivo não vai assim ao contrário? Não vai perder o conteúdo do yoga? Não, de forma nenhuma. Não? O yoga é um caminho integral. Tem isso de muito bonito no yoga também, né? Por isso que o yoga está sendo tão encantador para nós ocidentais. Porque o yoga não despreza o nosso corpo. Nós somos um conjunto de corpo, mente e espírito. Então, o yoga ele é muito integral, muito holístico. Ele vai cuidar do corpo através dos asanas. Ele vai cuidar da nossa saúde através de pranayama, por exemplo. Pranayama é excelente para a saúde também. Ele vai cuidar da nossa ética através lá dos yamas e niyamas. Ele vai cuidar também das nossas energias, também por meio de pranayama, né? Trabalha mais as questões energéticas do corpo. E ele vai cuidar do nosso espírito. Então, ele é um pacote holístico, porque diferentemente, talvez, né, esse seja um aspecto que se diferencia um pouco da religião, um pouco, né, talvez de uma interpretação da religião cristã, de desprezo ao corpo, que eu não acho que isso é genérico, mas alguns, sim, alguns mestres do cristianismo advogavam um pouco isso, mas o yoga não, o yoga vê como esse corpo, essa mente, nosso intelecto, nossa energia vital, nosso espírito, todos eles fazem parte de um pacote completo e todos eles são divinos. E todos eles são extraordinários. É uma dádiva
divina, assim, um presente que Deus nos deu. Muitos e muitos e muitos textos em sânscritos do yoga vão dizer esse nosso pacote aqui de corpo, mente, intelecto, espírito é a maior dádiva que nós temos, né? A gente está muito preocupado com os nossos bens materiais, em acumular bens, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e esquece que este é o nosso maior bem, esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior dádiva. Devemos cuidar muito bem do pacote completo, porque ele é um grande presente de Deus. Muito semelhante à ideia também no cristianismo de ver o corpo como templo, né? Somos um templo do divino, né? No altar desse nosso templo está a alma e a alma suprema lá. Entende? Então devemos cuidar muito bem. Você não cuida bem do seu templo, do seu altar, da mesma forma, tem que cuidar muito bem desse corpo, dessa mente, desse intelecto, das energias sutis do corpo, tudo isso. Então eu fiz confusão, eu estava fazendo. Isso estava até me deixando assim meio angustiado. Não, eu sou um praticante de Hatha Yoga, tá bom? Fiquem tranquilos, parece que eu falei aqui contra o yoga. Obrigado por ressaltar isso. Eu sou praticante de Hatha Yoga, sou formado em Hatha Yoga, adoro, e como eu falei, a compreensão completa é que tudo isso faz parte. Mas lembre-se dessa maneira bonita e poética que Jesus falou aqui, né? Se a gente se importar, né, em se entregar ao Supremo, ele também nos ajuda de todas as formas, né? Ele cuida de tudo para nós também, né? Nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Mas é claro, também fazendo a nossa parte. Fazemos a nossa parte, afinal de contas, ele nos criou também como seres plenos para estudarem, praticarem, se cuidarem, cuidar dos outros também, etc. Sim, minha amiga Kamala. Flor de Lótus. Ai, a Haribo. Me escutam bem? Me escuta bem? Sim. Tá, eu nada diria... Espera aí, deixa eu tirar essa mão aqui primeiro. Pronto, vou abaixar a mão para não ficar uma coisa impositiva. Mas eu não resisti. No caminho contrário da Margarete, que falou antes, né? Que ela se preocupou com o significado do yoga, né? De Bhakti Yoga. Eu, como praticante de Bhakti, estou extremamente emocionada e grata a você por essa aula, por incluir os demais caminhos para se chegar a Bhakti. É muito bonito ver um Bhakta considerando, embora a Gita considere, muitas das vezes os outros caminhos são relegados, né? Por muitos anos, nós tivemos um grande palavrão, né? Uma palavra com uma conotação pejorativa, karmi, né? Para se referir ao não bhakta, né? De uma maneira preconceituosa mesmo. Isso me causava muito incômodo, mas a gente não conseguia ver essa inclusão dentro de uma narrativa devocional. E você não nasceu nesse dia por acaso. Hoje é o Dia Mundial do Yoga e é o seu aniversário porque você veio com essa missão linda de trazer a realidade do yoga. Muito obrigada, Radhana. De coração, você trouxe um reavivamento muito forte para mim com essa aula de hoje. Eu estou grandemente emocionada porque me tocou profundamente. Muito grata, era isso que eu queria dizer. Gratidão. Pô, mas aí você revelou aí, né? Você me desmascarou na frente de todo mundo. Eu tenho que revelar, todos têm que saber, porque não é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. E você nasceu nesse dia porque você tem essa missão linda de trazer a verdadeira devoção inclusiva, né? Que abarca todo o manancial do processo de devoção a Krishna. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Assim, a presença de vocês, para mim, é um prazer estar comemorando, na verdade, meu aniversário aqui com vocês. Para mim, não há prazer maior do que esse. Né? Parabéns. Estar com os meus amigos de coração. Parabéns. Muita luz. Que presente. Eu sempre
falo assim, chuvas de bênção para o professor, chuvas de bênção. Chuva de bênção para você, Radonata. Obrigado, para que eu possa, Professor. Reverência. servir o talento que Deus me deu, né? O senhor nos deu um presente. Deus me deu o talento de ser professor, né? Então, devo usar o meu talento para ensinar, né? Isso é... Parabéns, Radonata. Parabéns. Obrigado, Muito obrigado parabéns. a todos. Mas a Câmara me desmascarou aí na frente de todos. Não, legal, Câmara. Gostei. Não foi Câmara. programado, hein, Eu não gente? Não foi resisti. programado. Eu não contratei ela para falar isso, não, hein? Não precisa me contratar. Foi combinado, foi combinado. Ah, gente, muito obrigado, muito obrigado. Tá, estou profundamente agradecido. Realmente foi... Quando eu organizei, assim, eu vi, pô, tem tudo a ver. Dia do yoga, é isso aí, vamos fazer nesse dia. Nem, sinceramente, nunca pensei no meu aniversário, mas pensei no yoga mesmo, que é um tema que eu amo. Tá bom? O aniversário é seu e o presente foi nosso. É isso aí. Eu acho que é uma obrigação, né? Se diz nos tratados Perfeito, de yoga Kátia, que nós perfeito. devemos dar o nosso melhor ao próximo, né? Eu acho que o meu melhor realmente como eu falei, eu me definiria como um filólogo, um amante das palavras. Eu sempre amei as palavras. Assim. Eu amo ficar analisando palavras e eu acho que a gente pode aprender muito com isso. E é meu desejo compartilhar isso, né? Usar meu talento aqui. Tá bom? Tudo bem, gente? Acho que está tudo certo. Fico agradecido a todos pela presença e espero muito continuar encontrando vocês aqui por mais 2 semanas. E aí a gente vai, então, realmente fazer um mergulho na Gita, que é, gente, uma obra espetacular, né? O suprassumo da poesia devocional. Porque imagine uma obra inteira com 700 estrofes cantadas. A obra toda é cantada, é um poema, né? Um poema cantado. Então, imagine que lindo, né? Que obra linda. Então, eu vou fazer aí um resumo. Como eu falei, como a Bhagavad Gita apresenta os 4 caminhos, de forma muito inclusivista, né? A Bhagavad Gita é muito inclusivista. Krishna não descarta ninguém, né? Como eu falei, algumas pessoas têm tendência para a ação, outras para conhecimento, outras para meditação, outras para devoção. Todas estão incluídas no abraço do Supremo, porque se ele criou a todos, ele ama a todos, ele não pode amar mais a um do que a outro, não existe essa possibilidade. Inclusive, a grande característica de Krishna, reconhecidamente, é o seu amor por todos os seres vivos, né? Sempre que você vê Krishna, aí você vê Krishna abraçando as vacas, você vê Krishna abraçando os seus amigos, você vê Krishna com os pavões, você vê Krishna com passarinhos, porque ele é muito comparado, inclusive, com São Francisco de Assis, por seu amor assim irrestrito a todos os seres. Né? Tem até um autor, um padre aqui que escreveu um livro, né? O Yogi de Assis, né? Falando de São Francisco de Assis como um yogi, e também tem o Humberto Holden lá comparando o Sermão da Montanha com a Bhagavad Gita. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa obra, apareçam aqui, tá bom? Curtam aí os nossos próximos encontros. Um abraço no coração de vocês. Parabéns. Minhas saudações. Namastê. Felicidades. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Happy birthday. Ei, obrigado. Legal, bacana. Obrigado pelas bênçãos. Obrigada. Legal. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nossa, até a Bactiraça está aqui, escondidinha lá. Bactiraça se escondeu aí, né? Ok, então... Boa noite, professor.
Boa noite, prazer, prazer. Muito bom Conversa, boa noite. vê-los. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, Flávio está aqui também. Tem gente que só está vendo agora, porque não dá para ver todo mundo. Eu, Rose. Rose! Aí. Olha só, Rose. Vou mandar os parabéns para ele no grupo lá do Nepal, né? Eu estou indo para a Índia, em novembro. Ela vai também com o Rodrigo lá, tá indo para a Índia. Que bom, que bom, que bom. Muito bom. Tem a turma da Índia, tem a turma do Retiro, tem a turma da peregrinação, tem uma porção de turma. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado para vocês, tá bom? Isso ajude vocês no seu caminho. Conto com a presença de vocês na próxima. Bastante. Olha a Cida! Agora que eu vi a Cida. É porque assim, tinha 2 telas, eu não conseguia ver todo mundo. Agora que está diminuindo, que aí eu estou com Flávio, Bato, Cida. Ô, Cida, que prazer! Prazer meu estar aqui no dia do seu aniversário. Eu estava pensando em você, falei, puxa vida, a Cida não veio, a Cida não veio. Estou desde o início. Mas eu não estava vendo aonde, porque como eu falei, quando aparece, quando enche a tela e vai para outra tela. E eu não fico muito mexendo nas telas e mexendo no chat, porque isso me desconcentra, né? Assim, eu tenho um percurso a percorrer, né? Eu tenho um percurso a seguir. Tenho que seguir aquele percurso para não me perder no discurso, né? Então, você ficar olhando muito as telas e ficar olhando muito os chats e tal, aí eu me desconcentro um pouco do que eu quero realmente apresentar ali para vocês. Mas fico feliz aí. Agora eu vou dar mais uma olhadinha. Chuva de bênçãos. Aqui alguém mandou. Foi um dia muito difícil, o Flávio está dizendo. Para mim também, viu, Flávio? Você nem sabe, nem te conto. Nem te conto. Mas assim, a vida é assim mesmo, a vida é cheia de percalços. A vida de todos. Flávia. Ok, obrigado, Flávia, pelas palavras gentis. Gostou, Malu? Você nunca tinha... Gostei. Para mim é diferente, eu nunca tinha ouvido. Você não é do yoga, né? Porque eu sei pela Cacá, né? A Kátia fala bastante, mas ouvir uma aula assim, não, nunca tinha ouvido. Espero. Aqui tinha muita gente do yoga, sabe? Muita gente que está aqui, muita gente que pratica. Tinha 30 e poucas pessoas que estavam aí, né? Muita gente do yoga aqui, tinha muita gente. Tinha, acho que quase 40. E aí tinha pessoas